Vou neste vídeo criar um projeto propositadamente preparado para podermos avançar no início do estudo do código de programação em C#. Isto é, um projeto para aprender a sintaxe da linguagem de programação. De uma forma genérica, a sintaxe da linguagem de programação é então a forma como nós escrevemos código, como nós definimos instruções para que a nossa aplicação, ou os objetos da nossa aplicação, possam executar instruções. No vídeo anterior desta série, tivemos a ocasião de criar aqui um projeto e, a partir da criação desse projeto, ver de que forma é que estava aqui organizado o ambiente do Visual Studio. Ora, nós podemos tirar partido da utilização desse projeto para criar as condições para podermos criar aqui um projeto para a aprendizagem da linguagem. Ou podemos criar simplesmente um projeto novo. Como nós não fizemos grandes alterações no nosso projeto por defeito, eu vou aqui mostrar como é que nós podemos sempre abrir um projeto que já estava criado. Isto é, um projeto onde nós estávamos a trabalhar e que, entretanto, agora, no dia seguinte, voltamos a querer abrir para dar continuidade ao nosso desenvolvimento. E para isso, bastará simplesmente fazer o seguinte: no caso de não aparecer aqui a Start Page, bastará ir aqui a File, Open, Project ou Solution, e automaticamente vai abrir aqui um espaço com a nossa pasta do C# e todos os projetos que lá estiverem. Se nós entrarmos dentro da pasta Primeira Aplicação, vamos encontrar o ficheiro da solução. Neste caso, o Microsoft Visual Studio Solution é um ficheirinho muito pequenino que nós agora podemos abrir e simplesmente ele vai carregar então o projeto da forma como nós o deixámos na última sessão. Eu vou aqui mostrar outras formas de abrir este projeto. Porquê? Uma vez que se trata de um projeto que foi recentemente utilizado por nós podemos ter aqui uma outra opção para o abrir que é muito mais simples. Clicamos em File e neste caso vamos aqui ao fundo à opção Recent Files. E reparem, Recent Files tem aqui vários ficheiros que foram sendo abertos nas nossas tabs aqui assim, ok? Eu não vou selecionar nenhum destes em específico. Eu prefiro escolher a opção Recent Projects and Solutions. E neste caso vai aparecer aqui apenas uma, porque eu só criei uma. E reparem que o que aqui está é então o tal ficheiro da solução. Se eu clicar aqui, automaticamente vai ser aberta a minha solução. Eu vou, no entanto, fechá-la. Close Solution. E posso ainda assim aceder a ela através de outra forma, que é quando tenho aqui a Start Page aberta e tenho aqui no Recent Applications ou Projects, tenho aqui Primeira Aplicação. Se eu clicar aqui, ele vai abrir também a minha solução. E vocês dir-me-ão, então, mas não apareceu rigorosamente nada. Bom, não é de facto verdade. Porque o que acontece aqui é que nós temos a nossa solução aberta, só não temos em nenhum documento, ou nenhum projeto, ou nenhuma, vamos falar assim desta forma mais simples, nenhum formulário aqui aberto para nós manipularmos. Para nós podermos abrir qualquer um dos documentos da nossa solução ou da nossa aplicação, nós recorremos aqui ao Solution Explorer e recorremos ao tradicional sistema do duplo clique. Se bem que em alguns casos nós podemos fazer um clique e automaticamente vai aparecer aqui este documento, hão de reparar que neste caso eu fiz aqui um clique e este documento apareceu, mas não com a identificação do seu nome do lado esquerdo, mas sim do lado direito. Ora, eu vou agora fechar aqui porque não quero. Se eu fizer um duplo clique, ele vai aparecer aqui deste lado. E reparem como eu agora posso utilizar, ou posso aqui circular ou navegar dentro deste espaço. Se eu quiser abrir o meu formulário, eu vou aqui ao meu Solution Explorer e vou fazer um duplo clique em Form 1. Duplo clique e ele automaticamente vai abrir. Eu tive a ocasião no vídeo da série, no vídeo anterior, de adicionar dois botões. Para eliminar os objetos que eu aqui coloco, vamos lhe chamar assim neste momento, bastará para isso selecioná-los e clicar aqui em Delete, ou teclar Delete, ok? Ou então podemos clicar com o botão do lado direito do rato e escolher a opção Delete também. Okay? Muito bem. Vou então criar aqui as condições para ter um projeto para o estudo do C#, ou neste caso específico da linguagem C# e da sua sintaxe. Isto obviamente que se irá misturar com algumas explicações relacionadas com o que são as propriedades dos objetos, o que são alguns dos tipos de ficheiros da minha solução, etc. Mas de uma forma genérica, o que eu peço simplesmente nesta altura é que, de certa forma, sigam um pouco aquilo que eu vou fazer, independentemente do facto de saberem o que é que estão a fazer. Ok?
Neste sentido, a primeira coisa que vamos fazer é aqui redimensionar o nosso formulário para um tamanho que seja interessante. Não há aqui um valor específico, mas cá está o nosso formulário. A título de exemplo, se nós quisermos atribuir valores específicos, temos que ter sempre em consideração que na linguagem C#, e neste caso em concreto no modo design, todos os tamanhos que são apresentados aqui neste espaço de design são apresentados em valores de pixels. Neste caso, largura de pixels e altura de pixels. E podemos, por exemplo, ver que aqui deste lado temos aqui uma propriedade chamada size. Nós neste momento temos aqui o nosso formulário selecionado e quando nós alteramos aqui o tamanho do nosso formulário, reparem o que é que acontece a size. Okay? Eu vou aqui alterar e reparem o que é que acontece, os valores foram alterados. Significa isto que este primeiro valor corresponde à largura do meu formulário. E a largura começa no 0 deste lado e vai subindo 100, 200, 300 até chegar aos 575. Se eu alargar aqui ligeiramente mais, ele vai aumentar a largura. O mesmo acontece na altura, neste caso 335, 357, se eu for aumentando 394. Contudo, eu posso utilizar aqui quer o modo de arrastamento, de desenho direto com o mouse, mas posso introduzir aqui os valores. E neste caso eu posso escolher aqui um número mais exato, 500. Okay? Vamos aqui escolher então 500. E à frente escolher, por exemplo, 350. E quando eu clicar aqui fora, o que vai acontecer é que automaticamente o meu formulário vai assumir aquele size, aquele tamanho. E como poderão já ter percebido, por uma questão de interpretação óbvia daquilo que eu aqui fiz, é que se eu posso alterar estas características do meu formulário desta forma, então significa que todas estas propriedades que aqui aparecem listadas são propriedades deste meu formulário. E de facto é isso que acontece. Para vermos aqui de uma forma muito genérica e muito superficial o que é isto das propriedades, nós temos de uma forma muito simples duas colunas. Uma coluna do lado esquerdo que identifica o nome dessa propriedade e do lado direito o valor que está atribuído a essa propriedade. Por exemplo, temos aqui back color e temos aqui à frente a cor que está selecionada. O que quer dizer que se eu quiser alterar a cor do meu formulário, a cor de fundo, bastará para isso, por exemplo, selecionar aqui esta opção. Eu tenho aqui um vasto conjunto de cores pré-concebidas, tenho aqui outra listagem de cores pré-concebidas e depois tenho aqui a possibilidade, inclusive, de escolher cores e até adicionar outras cores. Iremos ver isso depois lá mais para a frente. No entanto, vamos ver aqui o efeito prático disto. Sempre que eu altero aqui uma propriedade, temos aqui Control, que é o tipo de cor que aqui está, e não vamos esquecê-la porque eu depois vou voltar a defini-la assim, mas vamos, por exemplo, pôr aqui um vermelhão, ok? E reparem, assim que eu escolho o vermelhão, automaticamente o ambiente da minha aplicação fica com essa cor de fundo. Vamos regressar aqui, então, à opção do Control, ok? Cá está ela, para voltarmos a ter então o nosso formulário. E não explorando muito mais daqui do quadro das propriedades, porque a seu tempo nós iremos fazê-lo. Vamos então agora preparar aqui a nossa aplicação. Eu vou adicionar aqui um botão por defeito, e para isso vou clicar aqui em Toolbox. Podemos aqui colocar o pino ativo, e assim que colocarmos o pino, tudo isto se vai arrastar para o meio, e reparem como encaixou aqui na perfeição, ainda bem. Vamos arrastar então aqui um botão. Se repararem, todos os comandos ou objetos, que vamos lhes chamar assim por enquanto, têm um nome e estão organizados por ordem alfabética. Eu aqui estou a escolher o Common Controls. Os controles é o nome técnico mais apropriado para designar cada um destes itens que aqui está. Temos aqui o Common Controls, neste caso o botão, o checkbox, etc. Temos aqui a opção de ver todos os controles, e neste caso aparecem mais do que aqueles que nós tínhamos. Não são diferentes, são todos aqueles que nós temos aqui no Common Controls, que são os comandos mais comuns, mas misturados com todo o tipo de controles. Obviamente que nós não vamos explorar agora todos estes objetos que aqui estão, vamos apenas adicionar o seguinte. Vamos adicionar aqui um botão, clicando, arrastando e largando aqui. Okay? Podem reparar aqui que eu posso também
redimensionar, não vou aqui definir nenhum valor específico de largura e altura do botão, não interessa para o caso. Vou também largar aqui um label. E o label, neste caso o botão, sabemos que é para fazer cliques, ok? Para clicar e executar uma determinada operação. O label é, de uma forma genérica, um espaço onde vai aparecer texto. Eu vou arrastar um label para aqui. E reparem que ele automaticamente vai aparecer aqui. Mas, curiosamente, não aparece como aparece aqui no caso do botão, com estes espaços aqui para poder aumentar e diminuir as suas dimensões. O que eu tenho que fazer é o seguinte: o label, por defeito, está apresentado desta forma porque está a ser ajustado automaticamente ao conteúdo que tem lá dentro. E neste caso o conteúdo que tem é o texto label 1. Existe, no entanto, aqui uma propriedade do label 1, e por isso é que eu tenho aqui este objeto selecionado, que é a propriedade AutoSize. Okay? AutoSize, isto é, autorredimensionamento. E ele está por defeito definido para true, quer dizer verdadeiro. Neste caso eu vou definir para false. E reparem o que é que vai acontecer ali ao nosso label. Neste caso vou escolher aqui false e ele automaticamente vai aqui ter uma apresentação já mais semelhante com o nosso botão. Isto porquê? Porque eu quero simplesmente arrastar aqui e abrir aqui o espaço onde pode aparecer texto. Podem também já ter reparado o que aconteceu agora, ainda há pouco, que eu, ao movimentar os espaços, vão aparecer ali pequenas linhas de guia. Neste caso, estas linhas de guia vão nos ajudar imenso a organizar o nosso formulário. Eu não vou explorar agora em detalhe o que está a acontecer, mas reparem que facilmente conseguirão perceber que elas nos ajudam aqui a organizar os nossos comandos. Reparem, eu posso alinhar os comandos mais à esquerda, mais abaixo, para que evite que eles fiquem desta forma. Obviamente eu tenho aqui um conjunto de parâmetros que me podem ajudar a esta organização. Eu vou deixar ficar aqui o label mais ou menos a meio, vou deixar ficar aqui o botão e para finalizar quase já este vídeo, eu vou ainda aqui ter que alterar alguns aspectos. Neste caso eu vou alterar o nome deste objeto. É verdade, todos os objetos que aqui são colocados, incluindo, obviamente, aqui o formulário, tem um nome. Neste caso, por defeito, o nome é atribuído assim que os arrastamos para o formulário. No caso do label, podemos encontrar logo aqui no topo da listagem das suas características o name. Eu chamo a atenção que as características das propriedades podem aparecer aqui de duas formas, e elas são definidas aqui com estas duas teclas que aqui estão. Pode-vos aparecer definido desta forma e poderão ver assim, então, mas não tenho uma organização de forma alfabética, como é que eu vou aqui descobrir todas estas propriedades? Bom, esta forma de organização é por características, isto é, por categorias. Ok? Então, tudo o que tem a ver com tamanhos está organizado num determinado espaço, tudo o que tem a ver com conteúdo está organizado num outro espaço, etc. Pessoalmente, eu prefiro ter todas as propriedades organizadas por ordem alfabética e por isso eu vou escolher aqui esta opção e ela vai ficar sempre guardada quando fecharem o vosso Visual Studio. E por conseguinte, eu tenho aqui então todas as propriedades organizadas de forma alfabética, o que é mais fácil para identificar cada uma das propriedades que eu pretendo alterar. Neste caso, eu quero alterar a propriedade name e uma vez que é uma propriedade que nós alteramos com imensa frequência, nós deveríamos procurar name, que começa por N, aqui para baixo. Ora, por defeito, uma vez que é então uma propriedade alterada com muita frequência, ela fica aqui logo no topo, ok? Então, para isso, nós só teremos que clicar aqui à frente, podemos selecionar o texto e apagar e escrever um novo nome. Não pode ficar sem nome. Reparem o que é que vai acontecer quando eu clicar fora, ele diz propriedade com valor que não é válido. E não é válido porquê? Eu tenho que ter o nome. O identificador está vazio e, portanto, não é válida essa opção. Vamos aqui fazer cancelar e reparem que ele, por segurança, colocou lá novamente label 1, mas eu vou chamar aqui caixa underscore texto. Caixa de texto, ok? E vamos pressionar a tecla return ou enter. E a partir deste momento, este objeto passou a ter esta designação, caixa de texto. Dir-me-ão, então, mas este valor aqui dentro não foi alterado. Ora, porque ele corresponde a uma outra propriedade que está cá no fundo, que é a propriedade text, ok? E é aqui onde aparece então o texto que aparece ali. Vamos pôr aqui para alterar texto de exemplo,
ok? Reparem que não alterou rigorosamente nada do que ali está, mas quando eu pressionar Return, automaticamente vai ser alterado ali o valor. Vamos também, finalmente, alterar aqui os dados do nosso botão. Vamos lhe chamar, por exemplo, BTN, de botão executar. Okay? Este botão vai servir para executar algumas instruções à medida que formos aprendendo a linguagem. Ok, vamos pressionar Enter. Ele vai passar a ter então esta designação e depois irão perceber qual é a importância dos objetos terem um nome específico, portanto, caixa de texto e BTN executar, e vamos aqui alterar o seu texto interior. Não vamos deixar button 1, mas vamos colocar aqui no text o texto executar. Ok? E reparem como eu agora, pressionando Enter ou clicando aqui fora, ele vai alterar este texto. Reparem então, se eu executar a minha aplicação, eu vou ter aqui um espaço com texto e aqui o executar, pronto a executar as funções que eu quiser. Neste caso ele não executa função nenhuma porque eu não tenho qualquer instrução de código criada. Finalmente, antes de terminarmos este vídeo, vou explicar o que é que nós necessitamos de fazer para adicionar funcionalidade ao nosso botão. Neste caso concreto, nós queremos que o nosso botão, ao ser clicado, execute uma determinada instrução. E para isso, eu posso muito rapidamente pedir ao Visual Studio que me abra o sistema em modo de código para eu poder adicionar instruções a esse acontecimento, que é o clique. Para isso eu faço simplesmente o seguinte: eu vou selecionar aqui o meu botão executar, eu vou aqui fechar, vou tirar o pino aqui do meu toolbox para abrir aqui mais espaço, e reparem, se eu fizer um duplo clique neste botão, automaticamente vai ser aberto o espaço do código. Portanto, tenho aqui o modo de desenho ou de design da minha aplicação e aqui tenho o espaço de código. E há aqui alguns elementos que eu posso já identificar e que são fáceis de perceber. Reparem que eu alterei o nome para BTN executar, ou underscore executar, e o que aconteceu aqui foi o seguinte: foi criado aqui um conjunto de informações que depois a seu tempo nós iremos ter a propriedade, ou neste caso o fator que depois iremos utilizar para explicar de facto o que é que isto quer dizer. Eu agora engasguei-me aqui um bocadinho, mas não há problema. Vamos ter a ocasião então de explicar o que é que isto significa tudo, mas foi criado genericamente aqui um espaço para eu poder introduzir aqui dentro instruções quando BTN executar for clicado, ok? Clique. Isto é, quando for feito um clique, o que é que vai acontecer? E apenas a título de exemplo, para aguçar um pouco um apetite para o próximo vídeo, eu vou escrever o seguinte: quando eu clicar aqui no clique, quando eu clicar no botão executar, a caixa de texto ponto text vai ser igual a olá ao C#. Ok? Não vou explicar neste momento o que é que eu estou aqui a fazer. Vamos apenas testar esta programação que eu aqui fiz, esta instrução, clicando aqui no Start. E reparem o que é que vai acontecer. A minha aplicação está aqui a ser executada. Eu indiquei aqui que sempre que eu clicar aqui no meu botão, ele vai proceder aqui a estas instruções, que eu depois terei a ocasião de explicar mais para a frente. E reparem o que é que vai acontecer quando eu clicar aqui em executar. O texto vai ser alterado para olá ao C#. E com isto temos então pronto o nosso projeto para podermos avançar na aprendizagem da sintaxe do C#. Para eu apagar aqui o texto, eu vou simplesmente selecioná-lo, vou eliminar e vou gravar o meu projeto exatamente da forma como ele está. Pronto a ter aqui um conjunto de instruções para eu poder explicar como é que se constrói código de programação em C#.